E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo, né? Hoje o que a gente vai fazer? Começar a trabalhar com a questão de planilhas. Nessa planilha de hoje, a gente vai naquela opção do Google Drive, né? Vamos clicar na opção Novo, selecionar Planilha. Eu vou pegar uma planilha em branco para a gente começar totalmente do zero. O que eu vou estar fazendo aqui? Dentro da minha coluna A, né? Para cada letra é identificada uma coluna. A, B, C, D, né? E sucessivamente. E para cada número, eu tenho identificado uma linha. Se eu vier e pressionar algum desses quadradinhos aqui, selecioná-lo, eu tenho que selecionado uma célula, tá? E na caixa de nome vai aparecer para mim qual célula eu estou selecionando. Ó, B5, A6, né? O que a gente vai fazer hoje? Ó, dessa linha A1 até a minha I1, eu vou estar selecionando. Eu posso fazer de duas formas, tá? Clicando com o botão esquerdo na primeira e arrastando até a minha I1. Eu posso clicar na minha primeira célula, pressionando a tecla Shift e clicar na última, tá? Vou estar selecionando da mesma forma. Pessoal, isso é pergunta de prova de concurso, tá? Então, muita atenção. Ó, com essa opção de mescla, né, que são esse símbolo com duas setas apontadas para o centro, eu vou mesclar. O que que essa opção de mescla? Ela vai transformar todas essas células que eu selecionei, da 1 até a I1, em apenas uma célula, tá? O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o título, meu boletim. Para poder adiantar um pouquinho esse vídeo, eu vou colar já os nomes que eu tinha selecionado, copiado anteriormente, dar uma agilizada pra gente. Aqui, o que que eu fiz? Eu juntei, né, até a I1 e fiz a mescla. Depois, na minha linha 2, eu selecionei da minha A2 até a minha G2 e também mesclei para ter um espaço bom, né? Da minha A3 até a minha G3 também. E aqui eu separei um pedacinho para poder colocar uma imagem, né? E aqui eu vou estar colocando uma data, tá? Essa imagem pode ser o que? O logo da instituição, pode ser um brasão, né, de alguma empresa, tá bom? Então fica a critério de vocês. O que mais que eu quero fazer? Ó? Se eu selecionar minha linha 1 até a minha I7, fica mais nítido um pouco, né? Com esse tom de azul claro. Porém, com essas linhas brancas no meio, acaba atrapalhando a identificarmos as separações. A gente tem um recurso de borda, que fica aqui ao lado esquerdo, opção de mescla, que a gente pode utilizar nesse momento. Ó. Já vai melhorar um pouquinho a estética. Né? Só que se vocês notarem, eu tenho aqui na minha linha 4, na coluna I, ó, na minha I4, um total segundo semestre que acabou passando um pouquinho do limite aqui da margem, né? Eu posso, entre uma coluna I e uma coluna J, aumentar um pouquinho a espessura dessa coluna, melhorando um pouquinho a estética, tá? Não é o melhor recurso, porém, a curto prazo, como é um vídeo introdutório, já resolve para vocês, tá bom? Depois, um outro recurso que é bem interessante, se vocês estiverem mantendo pressionado, nesse mesmo quadrinho, que a gente colocou borda, algumas pessoas têm a mania, né, o hábito ou o costume que aprenderam a utilizar outros editores de planilha, a estar pintando cada célula para poder dar uma separação, né, visual um pouco mais agradável para quem trabalha muito tempo na frente de uma planilha, acaba ajudando. Só que dentro dessas planilhas no Drive, a gente já pode utilizar um recurso
Dentro da opção formatar de cores alternadas, o que ele vai fazer? Como o próprio nome diz, ele vai alternar algumas cores, né? Um tom de verde mais claro com verde mais escuro. Isso acaba melhorando a identificação dos valores, né, e tornando essa planilha um pouco mais agradável de se trabalhar. Só, já deu uma melhorada na cara dela, né, parecendo um pouquinho mais profissional. O nome do curso. Se eu clicar no nome, na célula, na linha 2 aqui, ó, posso preencher aqui em cima essa caixinha de edição. Vamos colocar informática. Informática básica. Nome do aluno. Geraldo. Essa disciplina vai ser informática. Como é que foi a avaliação do Geraldo? O Geraldo tirou 6 numa avaliação, tirou 4 em uma atividade, 8 em um questionário. O total desse semestre. Como a planilha, né, uma das principais características dela é automatizar tarefas repetitivas, eu quero que essa planilha some para mim essas notas do Geraldo, dessas 3 atividades avaliativas que ele fez. Ó. Vou começar com o símbolo de igual, que sempre para começar uma fórmula, a gente coloca o símbolo de igual. Vocês vão notar que aqui, né, esse editor de planilha, ele já identificou uma fórmula que pode me atender. Aqui seria o quê? Uma função chamada sum, que ela vai fazer uma soma da B5, como a gente tem 2 pontos, né? Esses 2 pontos significam que eu vou somar da minha B5 até a minha D5. Se eu utilizar a tecla Tab, ele já vai fazer isso para mim. Isso aqui já facilita muito, porque agora, caso o aluno tenha uma alteração na nota, né? Agora, supondo que ele melhorou um pouquinho na atividade, tirou 10 agora, o semestre dele já vai dar uma melhorada, tá bom? Aí, vamos fazer a mesma coisa no segundo semestre. Aqui ele tirou 8, supondo que esse aluno melhorou um pouquinho. Aqui ele tirou 7, aqui ele tirou 6. Aí, agora eu vou criar uma fórmula, tá? Uma fórmula bem manual. Eu quero que ele some a minha célula aqui. F5, né, eu vou utilizar o operador de soma, mais a minha G5, mais a minha H5, tá? Essa aqui seria uma fórmula que eu implantei aqui de forma manual para poder estar fazendo a soma desses números aqui que estão contidos dentro da célula, tá? Eu informo aqui o nome da célula para poder ficar mais inteligente, né? A gente só preencher. Se você colocar o igual e colocar os valores aqui dentro também, já vai também fazer um cálculo. Lembrando que dentro de planilhas, todas as fórmulas que você aplicar, elas respeitam todos os fundamentos matemáticos, tá? Na questão de hierarquia de operadores aritméticos, de multiplicação e divisão, de símbolos, né? Então, parênteses, tudo vai ser levado em consideração, beleza? Então, se eu apertar o Enter, já calculou para mim. Ó. Calculei aqui utilizando fórmula, calculei aqui utilizando uma função, tá? Função soma e uma fórmula manual, certinho? Aqui, o que mais que eu quero? Se você vier dentro da opção inserir, você vai notar que você não tem mais disponível aquela opção de achar a imagem pela internet, né? Então você teria que ter esse brasão salvo no seu computador para estar conseguindo colocar aqui, ou você poderia estar baixando no computador, copiando e colando para cá, tá bom? Aí você vai ajustando pelas bordas. Uma outra coisa, ó.
Supondo que aqui tenha português, matemática, vou preencher aqui de uma vez. Vou colocar valores aleatórios aqui, pra vocês verem uma coisa. Eu falei anteriormente, né, que a função da planilha é automatizar algumas coisas. Como o princípio desse primeiro semestre meu, né, foi estar fazendo a soma dessas 3 atividades na linha 4, o que ela vai entender? Se eu clicar nessa bolinha no canto inferior da célula, essa bolinha com tom de azul, e arrastar até a minha E7, ela vai interpretar que ela tem que calcular da mesma forma que está na linha, da forma que foi feito na linha anterior. Por exemplo, ó, somei da minha B5 a D5. Depois, somei da minha B6 até a D6. Somei da minha B7 até a D7, tá bom? Então, isso ele já faz de forma automática para gente. Uma outra situação que seria interessante, aqui numa planilha, né, a gente utilizar uma função chamada SE para fazermos comparações. Por exemplo, a minha expressão lógica, ó, eu vou pegar se a soma do total do meu primeiro semestre com o total do meu segundo semestre for maior, né, vou utilizar o símbolo de maior, o símbolo de igual, porque eu quero considerar o valor, né, se eu não colocar o de igual, ele vai pular esse número que eu vou colocar aqui, vou informar o 60, essa vai ser a minha operação. O que vai acontecer? Eu vou estar aprovado. É o que todo mundo espera, né? Vou utilizar o ponto e vírgula novamente. Vou colocar o reprovado. O que eu fiz aqui? Eu utilizei aspa dupla, tá, pessoal? Aspa dupla. Vou fechar o parênteses. Aqui, eu vou fazer uma comparação, que eu vou colocar essa situação aqui. Ó. Se eu somar essas duas notas, se o meu resultado for maior ou igual a 60, eu vou estar aprovado. Caso contrário, eu vou estar reprovado. Vamos ver se funciona? Ó, caramba, o Geraldo foi reprovado aqui, hein? Mas vamos ver se a gente continuar puxando aqui para baixo. Ó, em outras duas disciplinas, o Geraldo já foi aprovado. Tá? Isso aqui é um recurso bem legal e que a gente ainda assim dá para dar uma melhorada nele. Ó. A gente vai utilizar uma opção chamada formatação condicional. O que eu vou fazer nessa situação aqui? Ó? Eu quero aplicar uma paleta de cores diferentes para aprovado e reprovado. Ó, formatação condicional. Eu vou criar uma regrinha que toda vez que aquele resultado meu da coluna J for igual a, vamos informar o valor, reprovado, eu quero que ele pinte a célula para mim num tom vermelho. Essa foi minha primeira regra. Minha segunda regra. Toda vez que o meu resultado ali for igual a aprovado, quero que ele adicione a cor verde para mim. Vamos botar um tom de verde mais destacado para diferenciar do que a gente está utilizando lá na tabela. Certinho? Então aqui, ó, tô reprovado em uma e aprovado em duas. Tá? Caramba, eu fui reprovado logo em informática, hein? Então tem que estudar mais. Tá joia? Um abraço aí para vocês. Bora praticar.